Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa manhã com vocês. Hoje, o nosso painel, que é o Futuro do Trabalho e Inserção na Cadeia Produtiva, ele vai falar sobre os desafios existentes que fazem da inclusão produtiva uma questão de alta relevância para o Brasil. Não podemos considerar apenas os diferentes indicadores que caracterizam a crise econômica experimentada nos últimos anos, porque a exclusão produtiva enfrentada no país também possui aspectos estruturais constituídos ao longo da história. No entanto, muitos esforços têm sido feitos com o objetivo de promover a inclusão produtiva de populações em situação de vulnerabilidade, seja com o fortalecimento do empreendedorismo individual, seja com a inclusão no mercado de trabalho via emprego ou com a promoção de negócios comunitários. A Fundação Arimax é uma fundação familiar que há 2 anos decidiu investir no tema de inclusão produtiva, depois de uma longa pesquisa, olhando para quais temas teriam maior relevância e tratabilidade pelo terceiro setor, foi escolhido esse tema. A gente caracteriza a inclusão produtiva como a inclusão de pessoas em vulnerabilidade econômica no mundo do trabalho, seja via empregabilidade, seja via empreendedorismo. É importante olhar para esse guarda-chuva quando a gente está falando do desenvolvimento econômico e da inserção de pessoas para a geração de renda no país. A gente sabe, não é novidade para ninguém, que a pandemia ela agravou ainda mais as questões de dificuldade de inserção produtiva no país. A gente já vem numa crise relacionada a emprego desde 2014, mas a pandemia ela traz desafios ainda maiores. Inicialmente, a gente olhou a pandemia como uma questão de saúde, e, claro, isso tinha que ter sido feito mesmo. Então, muitas organizações investiram em saúde, em ações assistenciais para suprir necessidades básicas das pessoas. Mas se a gente olhar para esse impacto a médio prazo, a questão do emprego, ela se torna uma questão central. E ela se torna uma questão central para a recuperação econômica do país, e o desenvolvimento de várias outras questões. A gente sabe que, embora seja um impacto nacional e até global, né, na questão de inclusão produtiva, ele se deu de forma muito desigual. Mulheres, pessoas negras e trabalhadores informais ou os pequenos negócios, principalmente os considerados não essenciais, foram os mais impactados devido ao fechamento do comércio, à mudança nos hábitos de consumo da população, a dificuldade de inserção de jovens e a diminuição de vagas de entrada no mercado de trabalho. Então, tem uma série de ações que precisam ser feitas para a gente conseguir suprir essas necessidades e esses impactos que foram gerados, que já vem de um longo período, né, já tem razões históricas da exclusão produtiva no país, mas que eles foram aprofundados com a crise gerada pela pandemia. Se a gente pensar rapidamente, eu vou deixar para os nossos painelistas falarem com isso com mais propriedade, mas antes da pandemia, o desemprego no Brasil atingia cerca de 12% da força de trabalho nacional. Eram 12,5 milhões de pessoas à procura de emprego, 4,7 milhões desalentados, ou seja, que estão sem procurar, né, que após a busca eles têm frustração e desistem de procurar, e 7 milhões subocupados, que estavam trabalhando menos horas do que gostariam, em sua maioria, mulheres e jovens entre 18 e 24 anos com baixa escolaridade. A gente sabe que a questão da formação, ela também é crucial no país. E quando a gente fala de empregabilidade ou de empreendedorismo, é muito importante olhar para a jornada completa. Então, se a gente fala de empregabilidade, a gente está olhando desde a formação até a inserção dessa pessoa no mercado de trabalho e o acompanhamento dela depois de inserida, tanto pelo lado da empresa, para a empresa se conscientizar de como ela pode ter mais diversidade, acolher essas pessoas de uma outra forma, para essa pessoa se manter no emprego e continuar se reciclando, porque a gente sabe que as questões do futuro do trabalho, elas estão trazendo novos desafios constantes, né? As pessoas têm que continuar aprendendo, para conseguir continuarem empregadas,
E a mesma coisa para o empreendedorismo. A gente tem que olhar desde a sensibilização para o empreendedorismo até a formação, né, incubação, aceleração, acesso a crédito, como que a gente dá um suporte a longo prazo para esse empreendedor, para ele não ficar também pulando de programa em programa. Então, olhar a jornada completa quando a gente fala de um desafio ou de outro é super importante. A gente falou um pouquinho do panorama pré-pandemia, mas só para a gente trazer alguns dados aqui, estudos indicam que a pobreza no país pode atingir até 25,4% da população, serão mais de 53 milhões de brasileiros na pobreza, devido a todo o impacto que foi causado. As mulheres foram muito impactadas, saiu uma pesquisa recentemente mostrando que desde 1990 a gente não tinha um número tão pequeno de mulheres no mercado de trabalho, é um retrocesso de 30 anos da inserção da mulher no mercado de trabalho, e a gente tem 2 grupos de trabalhadores vulneráveis, os trabalhadores informais, que são tradicionalmente vulneráveis e correspondem a 37,6% dos trabalhadores no Brasil, e o que a gente chama de novos vulneráveis, que, embora eles tenham vínculos formais, eles estão ocupados em setores que foram drasticamente impactados pela pandemia, pequenos comércios que fecharam, negócios que tiveram que mudar totalmente. A gente sabe que teve uma questão da digitalização muito forte, os negócios que conseguiram se digitalizar conseguiram passar de uma forma menos traumática pela pandemia. E quando a gente fala de pequenos negócios ou empreendedores na periferia, a gente sabe que tem outras dificuldades e muitas delas também relacionadas a essa questão da digitalização. Então, só para vocês saberem, a Fundação Animax, ela tem um estudo que chama Inclusão Produtiva no Brasil, ele está no site da Animax, e ele fala sobre todas essas causas históricas da exclusão produtiva e caminhos para a inclusão produtiva. E a gente vai lançar um estudo agora, em novembro, que vai falar sobre inclusão produtiva com um olhar para a pandemia. Então, eu convido todos a ficarem atentos nas mídias sociais da Arimax, que quando a gente lançar esse estudo está bem robusto e ele traz caminhos de atuação conjunta entre setor público, privado e terceiro setor, para a gente conseguir superar essa crise que necessita de um esforço conjunto. Só para quem não tem o recurso visual conseguir identificar quem está falando, como eu falei, meu nome é Natália, sou uma mulher branca, tenho um cabelo comprido claro, estou com uma blusa azul e num cenário que tem uma série de quadros atrás que são de fotos feitas pela minha família. Eu vou chamar agora os nossos convidados para exemplificarem como eles estão trabalhando com as questões de inclusão produtiva e de futuro do trabalho. Então, primeiro, eu gostaria de chamar a Luciane Pedro. A Luciane, há 13 anos, é responsável pela gestão de responsabilidade social corporativa na Indy Brasil e membro do Fórum de Sustentabilidade da companhia. Ela possui graduação em Comunicação Social e Psicologia, especialização em Gestão Cultural e MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Atuou em áreas de marketing, comunicação e responsabilidade social em empresas como Fiat Automóveis, Editora Abril e Natura, e ela vai nos contar um pouco sobre o projeto Mulheres do Nosso Bairro, uma iniciativa da Indy. Olá, bom dia. Eu sou, então, a Luciane, uma mulher branca, cabelo loiro, eu estou vestindo uma camisa preta com bolinhas brancas e, ao fundo, eu tenho uma parede toda branca. Eu gostaria de, antes de mais nada, pedir para apresentarem um vídeo do projeto Mulheres do Nosso Bairro. Cada dia uma história esperando por mim. Sei que não tô sozinha, existem outras iguais a mim. O caminho não é fácil, a gente sabe bem, mas é na adversidade que vamos além. Unidas somos mais, unidas pra vencer. Sou eu e você, sou eu e você, yeah. Visite mulheresdonossobairro.com.br. Conheça as ações e participe. Unidas somos mais. Realização Engie. Vamos além da energia.
Bom dia. Então, Mulheres do Nosso Bairro, que é o projeto que a gente trouxe hoje aqui, como a Natália falou, muitas empresas, e assim fez a ENGIE, a pandemia começou para muitas ações emergenciais. Só que nós atuamos em comunidades no Brasil extremamente carentes, né, com índices baixos de desenvolvimento. E entendemos, numa visão bastante triste, que nessas comunidades, muitas comunidades que já estavam numa linha de extrema pobreza, elas vão passar para miserabilidade. Pensando nisso e pensando que a pandemia vai gerar uma crise humanitária em muitas regiões, cujos reflexos a gente ainda nem viu, nós idealizamos um projeto que vai trabalhar a médio e longo prazo nessas comunidades. Então, o Mulheres do Nosso Bairro, ele traz os dados que a própria Natália disse, né, de o quanto que as mulheres foram impactadas. Elas são, sem dúvida, um público que foi bastante impactado, especialmente na questão dos trabalhos informais, né? Então, nós pensamos que no momento de desemprego, essa mulher que está nessas comunidades onde a gente atua, elas precisam de um apoio nessa retomada, né? Então, além disso, também trazemos aqui alguns índices bastante negativos da questão do aumento na violência doméstica. Então, mais uma vez, a mulher sendo muito impactada. E aí, pensando nesses dados gerais todos, né, onde a mulher realmente representa e fica vulnerável diante desse cenário de pandemia, nós constituímos um projeto que tem, no seu conceito, trabalhar as mulheres que estão próximas da gente. Então, é a nossa vizinha, é alguém que mora no apartamento ao lado, é alguém que está no nosso bairro, né? Já tínhamos um projeto que se chamava Nosso Bairro e trouxemos a mulher para fortalecer, né, esse projeto. E qual que é o grande foco desse projeto? Né? Ele tem 5 eixos de atuação, onde nós pretendemos trabalhar o empreendedorismo local, oferecer cursos gratuitos de capacitação. Então, a gente tem que trabalhar a educação, se a gente está pensando a médio e longo prazo, trabalhar redes de apoio, ações de sensibilização para combater a violência e suporte à saúde. São 5 áreas de atuação onde a gente trabalha globalmente muito forte com um reforço à adesão que a ENGIE já tem, né, na ONU Mulheres, e um posicionamento que a ENGIE tem de trazer mulheres para cargos de liderança, né? Então, a gente tem já esse posicionamento desde 2012, trabalhando com mulheres na empresa. Fora isso, fortalecendo o ODS 5 de igualdade de gênero. Quando a gente fala de trabalhar 5 eixos de atuação, até em função da pandemia, vocês vão perceber que o projeto vai estar muito calcado no virtual, então tem plataformas de apoio, né? Fora isso, o foco principal e central do projeto é geração de renda, mas a gente também vai trabalhar a saúde e a proteção social, né? No caso da violência doméstica, numa parceria com o Instituto Maria da Penha. Eu vou, assim, em 2 minutos, que é o meu tempo aqui, tentar passar pelos 5 eixos. Primeiro eixo, que é dos negócios, é um eixo onde a gente tem uma plataforma trazendo mais de 100 municípios em rede com parceiros como Sebrae, Senac, Epagre, Emater, nos municípios onde a companhia trabalha, onde a gente pode ter lá mulheres divulgando seus negócios e trocando essa informação com outras mulheres, né? Quantos de nós aqui nos descobrimos que, como eu falei, a vizinha está fazendo máscaras, está fazendo pão para vender, está fazendo bolo? É um pouco isso que a gente quer trazer aqui. O nosso aprendizado, ele é um canal que já vem de um programa que a gente já tem, que é o Capacitar, então a gente chama ele de Capacitar Social, onde nós temos 3 momentos, né? Um momento de cursos de autoconhecimento, um momento que são comportamentais, um momento de cursos de gestão, né? Então, como que eu faço
como que eu avalio uma receita, uma despesa, como que eu viro uma líder daquele meu negócio, e um terceiro momento de cursos técnicos, de ensinamento mesmo, daquilo que ela pode fazer. Vocês percebem que esses eixos se falam, né? A mulher que tem um negócio vai poder também aprender. Isso tudo, claro, é gratuito. No terceiro eixo, que é o do nossos recursos, é um edital de projetos, nesses 100 municípios onde a companhia atua, e aí eu acho que é importante ver como que a iniciativa privada pode, sim, trabalhar na sua zona de atuação, né? Na sua região, que está do lado do seu empreendimento. Então, aqui a gente focou em municípios entre 5 mil e 20 mil habitantes, que estão, na sua grande maioria, são municípios com os menores IDHs do Brasil, né? Muito município no Nordeste, por exemplo. Então, aqui é um edital, onde a gente vai premiar 25 projetos, premiações entre 5, 10 e 20 mil, e vamos acompanhar com uma mentoria a realização dessas mulheres durante um ano, né? Primeiro um ano e depois acompanhar o resultado, mas no primeiro ano a gente vai fazer uma mentoria e todos de geração de renda e projetos liderados por mulheres. O Nossa Saúde, nós constatamos que outro eixo que a mulher sofre muito é porque nessa fase as gestantes não estão conseguindo atendimento, e as jovens também, né? Jovens não estão conseguindo atendimento na rede de saúde. Então, aqui nós vamos uni-las à rede de apoio, por exemplo, de médicos que dão atendimento, inclusive, gratuito, né? Elas nem precisam sair de casa, por exemplo, tá? E o quinto eixo, que nós chamamos da nossa integridade, é uma parceria a médio e longo prazo com o Instituto Maria da Penha, na sensibilização e no combate à violência doméstica, que, infelizmente, tem uma das marcas mais tristes, né, e maiores aí do Brasil, né, se for pensar historicamente, em função da pandemia. Então, aqui a gente trouxe um parceiro, né, que tem essa especialidade, para que as nossas mulheres nas comunidades, tendo alguma necessidade de apoio, elas saibam aonde ir e tenham informação sobre essa temática. A gente vai trabalhar, então, em 3 estados, só para você entender o impacto do projeto, com articulações e comissões locais em todos esses estados. E esse eu costumo dizer que é o coração do projeto, são as pessoas e as lideranças que são as articuladoras nessas regiões. O nosso impacto na partida, a gente busca atender aí 20 mil mulheres nesse primeiro ano, e 80 mil pessoas, né, impactadas indiretamente, porque a gente entende que a gente está falando da família dessa mulher. É uma plataforma online, acessem mulheresdonossobairro.com.br, e lá vocês vão ter todas as informações sobre o projeto. É isso, gente. Desculpa se eu me estendi um pouquinho, mas esse é o projeto que foi lançado aí há menos de um mês pela ENGE. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Luciane. Agora, eu gostaria de chamar a Mariane Maier, ela é gerente executiva do ICOM, Fundação Comunitária da Grande Florianópolis, Santa Catarina. Ela é International Fellow on Civil Society and Community Philanthropy da City University of New York e mestre pela George Washington University, Global Masters of Business Administration. Tem experiência em gestão de organização da sociedade civil e agências internacionais, atuando desde 2011 nas áreas de filantropia comunitária, cooperação internacional, gestão de parcerias e investimento social privado. Faz parte do Conselho Diretor do Social Good Brasil e integra o Comitê Gestor da Rede Ibero-Americana de Fundações Comunitárias. Muito obrigada, Natália. Bom dia, pessoal. Eu sou a Mariane, eu vou fazer uma descrição também. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, estou vestindo uma blusa preta, e eu tenho um armário e uma plantinha atrás de mim.
Então, essa é a minha descrição. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Natália me apresentou, né, eu sou gerente executiva do ICOM, e o ICOM é uma fundação comunitária que atua aqui na região da Grande Florianópolis, tem um foco muito grande de desenvolvimento territorial. Então, a gente está aqui há 15 anos, e tudo que a gente faz no ICOM é justamente para reduzir as iniquidades sociais, né, para melhorar as condições de vida no nosso território. Então, eu vou trazer uma experiência que tem tudo a ver com esse papo, né, que é para aprofundar essa reflexão com relação ao mundo do trabalho, especialmente nesse momento de crise, né, que a gente está vivendo em decorrência do novo coronavírus, o que só tem aprofundado ainda mais, né, as iniquidades sociais que já existem, né, até como a Silvia apresentou ali no início do painel, né, histórico. E aí, a gente, como o ICOM tem um histórico muito grande também de responder às emergências no nosso território, quando começou essa crise, né, lá em março, a gente lançou uma linha de apoio emergencial, muito com essa proposta de mobilizar recursos da comunidade, né, e apoiar grupos, movimentos sociais, para que a gente possa levar, né, e garantir um direito à alimentação, que, na verdade, naquele momento, era o que todo mundo estava fazendo, né, a gente estava, né, as pessoas mobilizadas, né, a gente está vendo, né, até como a Natália comentou, essa questão dos índices de pobreza, as pessoas começando a sentir fome, né, e começavam a chegar essas notícias, então, a gente muito sensibilizados, né, começamos a atuar nesse sentido. Criamos um comitê consultivo comunitário envolvendo diversos especialistas em nutrição, né, em diferentes, enfim, áreas estratégicas para conseguir responder essa crise. E a gente percebeu que a gente precisava ir além, né, precisava ir além dessa questão de apenas realizar uma doação, que é super importante, né, para a gente poder garantir o direito à alimentação, mas que muitas cestas básicas estavam chegando nas comunidades e que aquilo não era empoderador, né. Então, para garantir a autonomia das pessoas, a gente lançou, né, ali em abril, o primeiro Banco Comunitário de Santa Catarina. Então, o que é a proposta do Banco Comunitário, né? O Banco Comunitário, ele é um banco diferente, que ele parte da ideia de que o desenvolvimento, ele começa de dentro para fora, né? Ele começa dentro das periferias, dentro dos bairros, né? E aí depois ele se expande. Então, muito recurso tem sido investido, né, para a gente garantir esse direito à alimentação, mas esse recurso ele acaba indo para multinacionais, para grandes empresas e grandes redes de supermercado. Então, como é que a gente garante que esse recurso ele fique dentro das comunidades? Então, essa era a pergunta que a gente tinha na época, né? Então, em parceria com o Banco Palmas, que é um dos primeiros bancos comunitários, né, que foi lançado lá em Fortaleza, nos anos 90, a gente trouxe para cá essa tecnologia. Ele é totalmente digital, então as famílias, né, a gente tem apoiado aí cerca de 900 famílias de 5 comunidades em vulnerabilidade social da Grande Florianópolis. As famílias, elas têm suas contas abertas, né, contas digitais, e recebem moedas sociais. Com a criação de uma moeda social, gente, a gente garante que essa moeda social vá circular apenas na comunidade daquela família. E a gente consegue, então, cadastrar os comércios de periferia, que são comércios muito pequenos, né? E também empreendedores de periferia. Então, a gente começa a criar um movimento de autoajuda mesmo, né, das comunidades. E isso tem impactado muito na geração de emprego e impactado também nessa questão da geração de renda. Então, eu vou trazer alguns casos aqui, né, para a gente, enfim, casos que ilustram muito bem isso, né. Então, por exemplo, a gente tem algumas famílias, por exemplo, tem uma história de 2 irmãs, né, que começaram a receber as moedas sociais e aí começaram a realizar suas compras na comunidade, perceberam que elas também podiam vender marmitas para as famílias que estavam recebendo as moedas sociais, né? Então, ao mesmo tempo, elas conseguiram lançar um negócio ali, né? E começaram a ter uma geração de renda extra. A gente também, um outro caso, né? E aí muitas vezes envolvendo mulheres, mães né? Mãe chefe de família, que tem, por exemplo, um mini mercado. E aí ela começou a fazer pizza, né? Por conta das moedas sociais. As famílias começaram a comprar, porque ela era a única pizza ali disponível também naquela comunidade, né?
e agora o sonho dela é abrir uma pizzaria, né? Então ela tem conseguido crescer, a gente consegue daí fazer com que essa moeda social circule apenas ali, né? E fortaleça aqueles comércios. Então a gente tem feito algumas pesquisas, né? Até com relação a trazendo dados para a gente, né, enriquecer a discussão de que essas famílias em vulnerabilidade social, que estão recebendo as moedas sociais como uma renda básica ali, cerca de 70% delas, né, ainda tem um membro desempregado, né, então a situação realmente está muito complicada, né, muitas não conseguiram acessar o auxílio emergencial também, então estão vivendo uma situação muito, muito complicada, né. Então, a gente enxerga no banco comunitário uma outra forma de olhar para essa questão do mundo do trabalho, né, e do empreendedorismo mesmo, porque se a gente consegue, né, fortalecer as comunidades dessa forma, fortalecer as economias locais, a gente consegue, de fato, né, enriquecer aquela comunidade com o próprio recurso da comunidade, vamos dizer assim, né. E está sendo super interessante, porque a gente tem visto também uma mudança de cultura. Então, as próprias famílias que vivem nessas comunidades, elas antes saíam para fazer compra, né, nos grandes mercados, e agora elas têm percebido a importância de comprar localmente, né, o que tem sido também um outro resultado muito interessante que a gente tem visto dessa proposta do Banco Comunitário, né, que está sendo o primeiro em Santa Catarina. A gente ainda tem muito aprendizado, né, a gente está conseguindo expandir para outros lugares e outras famílias, tem conseguido também muitos parceiros que acreditam nesse modelo de desenvolvimento, e é isso, assim, eu estou super à disposição para continuar esse diálogo, mas é uma reflexão para a gente também trazer, muito por uma questão de Florianópolis ser uma capital também que, né, é vista como um alto índice de IDH, né, a gente tem muito essa visão, mas, de fato, a gente tem mais de 67 áreas de interesse social, né, áreas que são invisibilizadas, né, pessoas que estão invisibilizadas na cidade. Então, é isso, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigada, Mariane. Gostaria de chamar agora o Gustavo Glesser, ele é CEO da Carambola, um homem transgênero que enfrentou muitos obstáculos para se incluir e começar a trabalhar no mercado de tecnologia da informação. Para se sustentar, iniciou sua carreira como garçom de restaurante, percebendo a oportunidade no mercado de trabalho e em tecnologia, construiu o seu próprio caminho, superando muitos desafios. Passou por programas de treinamento da Microsoft, trabalhou em grandes empresas, participou de competições internacionais e fundou a Carambola, onde já foram treinadas e incluídas no mercado mais de 220 pessoas. Gustavo foi premiado como empreendedor social de 2019 pela Folha de São Paulo. Você está no mudo, Gustavo. Olá, bom dia. Eu sou Gustavo, eu sou um homem transgênero branco, eu tenho os olhos e os cabelos castanhos, e eu tenho um bigode e um cavanhaque bem ralo, e eu estou vestindo uma blusa preta. Eu vou começar contando um pouco da Carambola e contando um pouco da minha história, porque eu acho que as duas coisas têm a ver e a gente tem uma ligação muito forte com o que a gente está buscando fazer com o mercado hoje, tá? Então, eu costumo brincar que a Carambola é uma empresa de educação que trabalha com conceito inovador, e a primeira inovação que a gente fez, a primeira inovação que eu fiz, eu vim de uma família de inovadores, foi há quase 20 anos atrás. Eu achava que eu era uma pessoa gay, e eu contei isso para os meus pais, e essa foi a primeira inovação, porque até hoje meu pai se pergunta de onde eu tirei essa ideia. E depois disso, o que aconteceu foi que eu disse que eu vim de uma família de inovadores. Os meus pais, naquela época, os pais tinham mania de mandar os filhos embora de casa quando isso acontecia, e os meus pais foram embora de casa. Então, eu brinco que eles também inovaram nesse contexto. E aí eu me vi numa situação onde eu tinha 19 anos, eu não tinha uma formação, eu nasci na periferia de São Paulo, no bairro do Grajaú, e eu não tinha uma formação para atuar em nenhuma área do mercado. Eu me via num contexto de exclusão social que já se iniciava desde a minha família, e eu pensei, putz, e agora o que eu vou fazer, como eu vou me colocar no mercado? E eu
comecei a fazer de tudo um pouco, trabalhar com qualquer oportunidade que me dessem, até uma hora que o que acabou acontecendo foi que eu ganhava muito pouco, eu trabalhava com qualquer coisa, então vai cortar grama, vai carregar caminhão, vai trabalhar de garçom. Eu ganhava R$30 por dia e trabalhava 3 dias por semana. Era uma situação muito difícil, porque a gente, quando você está assim, você não consegue sair desse contexto, porque eu lembro que eu encontrei um médico uma vez que falou, você precisa guardar metade. O problema é que o brasileiro não tem educação financeira, a gente precisa guardar metade do que a gente ganha para a gente conseguir ter uma vida saudável. E eu falava, tá, e quando eu ganho 25% de tudo que eu preciso, como é que eu guardo metade do que eu ganho? E aí esse contexto permaneceu por bastante tempo, até quando eu conheci um amigo que estava estudando programação, e ele falou, vamos ali comigo que eu vou comprar um carro. E eu falei, cara, como você vai comprar um carro? Você acabou de entrar no mercado de trabalho, você acabou de arrumar um emprego. E na hora que ele foi preencher os dados lá do processo da compra do carro, ele colocou que ele tinha uma renda de R$5.000. E eu falei, cara, você ganha, imagina, eu ganhava R$30 por dia, eu trabalhava 3 dias por semana, a pessoa fala que acabou de arrumar um emprego para ganhar R$5.000, eu falei, o que você faz que eu quero fazer isso daí amanhã? E aí ele pegou e falou, eu sou programador. Aí eu falei, tá bom. Eu iniciei para fazer um curso de programação, e esse curso era um curso gratuito da Microsoft, onde eles ensinavam programação durante 3 meses, e depois tinha uma feira de emprego. E era um curso gratuito, e eu me inscrevi nesse curso, ele era um curso de período integral, e o problema é que, para eu fazer esse curso, eu precisei parar de trabalhar. Então, eu precisei ficar 3 meses sem luz dentro de casa para eu conseguir fazer o curso. Concluí o curso, consegui me formar, arrumei um emprego, e aí falei, nossa, agora eu venci na vida. Sabe, quando eu fui almoçar no Haskell, e falei, agora, almoçando num restaurante caro, eu tô com a vida resolvida, não preciso mais me preocupar. Foi quando eu percebi que eu comecei a contar as minhas histórias, e trabalhando em grandes empresas, eu vi que eu não tinha nada, eu não partilhava nada do que aquelas pessoas partilhavam. Eu não tinha estudado nos mesmos lugares, eu não tinha as mesmas experiências, tudo da minha vida era diferente daquilo. E todo mundo falou, nossa, a sua história é muito legal, é muito diferente. Eu pensei assim, nossa, mas tem um monte de gente que tem a história parecida com a minha, só que elas não estão pertencentes nesse lugar, elas não preenchem, elas não estão dentro dessas empresas. Foi quando eu decidi abrir a Carambola, que era uma empresa que queria fazer um propósito de fazer uma coisa diferente. Naquela época eu não sabia muito o que era, mas o que eu fazia era contratar pessoas para trabalharem, e como era uma empresa muito nova, eu tinha pouco dinheiro para pagar, eu só conseguia contratar todo mundo que o mercado não queria. E aí, quando essas pessoas vinham trabalhar comigo, passava um determinado período, elas saíam e iam arrumar outro emprego. Quando elas arrumavam outro emprego, o pessoal, ela passava 6 meses, elas arrumavam um emprego e iam embora. Até um dia que o meu negócio sempre foi muito assim, o seu negócio nunca vai dar certo, porque você forma as pessoas e elas vão embora, você forma as pessoas e elas vão embora. E eu pensei assim, putz, então peraí, se eu formo as pessoas e elas estão indo embora, alguma coisa certa eu estou fazendo. Então eu encarei isso como uma oportunidade para o negócio, e a gente entendeu que a Carambola era uma empresa de educação, preparada em formar profissionais para o mercado do futuro. E aí, a gente hoje fala que é não só formar o profissional para o mercado do futuro, mas formar o profissional que vai criar o mercado do futuro. Um mercado com uma visão de uma abundância maior e de um contexto totalmente diferente. A gente também se considera uma educação de um modelo invertido, porque a gente, ao invés de cobrar ou fazer financiamentos, ou dar oportunidade, ou fazer um curso de graça para a pessoa estudar, a gente percebe que essa iniciativa não é suficiente para pessoas em situação de vulnerabilidade, porque essas pessoas precisam comer, elas precisam pagar a conta de luz, elas precisam... Então, para a gente mudar essa oportunidade do mercado, a gente precisa entender que essas pessoas têm necessidades básicas, e aí a gente paga para essas pessoas estudarem. E aí, conforme a gente paga para elas estudarem, elas ganham
a oportunidade de se colocar e se mostrar para o mercado. E com isso a gente distribui a responsabilidade das pessoas que em situação de vulnerabilidade se colocarem no mercado de uma maneira que não é só responsabilidade dela se colocar no mercado, mas também responsabilidade do mercado se colocar para ela. Então a gente precisa abrir uma porta de dois mundos. É muito fácil a gente fazer programas de inserção de, por exemplo, negros em estágios, em trainees. A gente vê essas iniciativas, elas são importantes, mas a gente precisa entender que a base do problema está. Se hoje as empresas não são diversas, não é responsabilidade das pessoas que estão dentro, que estão fora do negócio, dos negros que estão fora. São responsabilidade dos brancos que nunca permitiram a entrada dessas pessoas. Então a gente precisa abrir essa janela para conseguir fazer isso. E é isso que a Carambola tem feito nessa luta que a gente faz todo dia. Muito bom, Gustavo, obrigada. A gente tem algumas perguntas chegando para os três. Eu vou fazer a primeira para a Mariane. Mariane, o Celso perguntou sobre a importância da educação para o crédito. A gente sabe que muitos empreendedores em vulnerabilidade, os empreendedores periféricos, eles têm alguma resistência ao crédito, porque eles veem mais como um instrumento de endividamento do que de alavancagem. Então, ele pergunta, hoje o empreendedor mais vulnerável consegue entender como o crédito é instrumento de alavancagem e não de endividamento? Qual a importância da educação para o crédito? E aí, como a gente tem mais 7 minutos de painel, eu queria pedir para responder em 2 minutos para eu conseguir fazer uma pergunta para cada um, por favor. Sim, claro, eu serei bem rápida, assim, porque a nossa iniciativa, né, a gente vai ampliar para outros produtos como o microcrédito, né, então o Banco Palmas oferece esse produto e a juros zero, né, então a gente tem ali, consegue subsidiar, né, essa questão do juro, até para prevenir essa questão do endividamento, né, e eu acredito muito, assim, que a questão do microcrédito, ela tem que estar vinculada a uma governança comunitária muito forte, né, então, para que, geralmente, quando a gente olha, né, enfim, para várias organizações, inclusive internacionais, né, que tem essa proposta do microcrédito, né, de aprendizado aí, né, por exemplo, Finca, enfim, outras organizações internacionais, a gente consegue ver que geralmente dá certo quando um grupo, né, consegue ser guardião do microcrédito na comunidade, né, então, para que a própria comunidade faça a gestão do seu recurso, e não realmente, né, quando é uma empresa tendo ali tendo uma outra relação com aquelas pessoas em vulnerabilidade social, porque daí sim pode gerar, né, uma questão de endividamento. O microcrédito, ele mundialmente, né, já foi muito criticado por pessoas que não conseguem pagar dívidas e ficam, né, com muita vergonha nas comunidades, né, tem uma questão até de vínculo com taxas de suicídio, enfim, é uma questão muito complexa, né, para a gente abordar em 2 minutos, mas realmente acredito que o microcrédito ele tem que estar, sim, muito alinhado com uma questão de governança comunitária. Então, é uma questão para aprofundar, né? Obrigada, Mariane. Gustavo, olhando para a sua jornada, se você tivesse o poder de criar projetos de lei, projetos para melhorar essa questão, né, da saída do trabalho vulnerável para um emprego que dê mais condições da pessoa se desenvolver e ter sua independência, gerar renda, o que você mudaria na atual realidade e como você olharia para políticas públicas que podem ajudar a impulsionar o que você já vem fazendo na Carambola, por exemplo? Não sei se eu sou a melhor pessoa para falar de políticas públicas, que eu não sei se eu consigo separar isso numa caixa, mas eu vejo a Carambola como uma solução que está tentando resolver um problema que é sistêmico, então ele é um problema complexo, a gente não consegue atuar em várias áreas. A gente está falando de um aspecto educacional, e aí, no meu ponto de vista, a gente precisa começar a trabalhar uma educação muito mais sistêmica, não só uma educação de aprendizado de conteúdo, de matemática portuguesa, né? Porque a minha situação é consequência de uma falta de educação geral, é uma falta de educação que vem desde o processo, então eu sofri discriminação
dos meus pais, sim, mas acho que muito falta de um apoio educacional de entender. Eu sou um homem transgênero que durante 35 anos vivi numa condição de não ter me transicionado por não saber o que era uma pessoa transgênera, então também faltou um processo educacional para entender. Então as crianças precisam começar a entender, a gente precisa começar a se entender como ser humano desde o início da educação. Eu acho que esse é o papel da educação principal. Falando por educação também, eu acho que a gente precisa começar a mudar o modelo, porque hoje o modelo educacional que a gente executa para a empregabilidade é um modelo que as empresas não se responsabilizam por fazer o melhor processo seletivo e elas contratam as pessoas pelas habilidades técnicas que elas têm. E aí eu contrato a pessoa pela habilidade técnica e hoje as habilidades técnicas são adquiridas através de um processo de compra. Ou seja, a base da pirâmide não compra as melhores oportunidades para entrar no mercado de trabalho. E isso não tem nenhuma aderência com a capacidade dela executar a habilidade técnica, mas sim só com o fato dela não conseguir comprar. Então as melhores universidades empregam melhor, logo elas custam mais caro. E aí a base da pirâmide não consegue integrar. E eu acho que se a gente não cria esse processo e a gente não muda essa roda, a gente não cria o que a gente tem que buscar, que é representatividade. Porque processo de inclusão e diversidade, ele não precisa ser discutido a hora que a gente tem representatividade, porque isso acontece de uma forma natural. Então eu acho que a gente precisa falar de um processo educacional que vem desde a base, mas também educar os educados, que eu acho que é esse o aspecto que a gente vai ter mais dificuldade no curto prazo. Eu acho que a gente tem que falar de longo prazo, de melhorar a educação do país como um todo, desde a base, mas o que a gente tem que fazer agora é entender que eu descobri que a Carambola era uma empresa de impacto social quando eu passei pelo programa da Folha, mas isso para mim não fez nenhum sentido, porque para mim toda empresa é uma empresa de impacto social. A diferença é que as empresas de impacto social são associadas a fazer um impacto positivo na sociedade, mas a gente precisa começar a medir o impacto negativo que todos os negócios fazem. Então a gente precisa falar de educação, a gente precisa educar as pessoas que estão dentro do mercado de trabalho, porque elas não estão preparadas para trabalhar num contexto diferente desse, e a gente precisa começar a colocar uma medida que equivala, por exemplo, qual que é o impacto? Hoje o impacto que uma empresa faz, ou o resultado que ela tem é simplesmente financeiro. Não importa se ela tem um impacto social e ambiental negativo absurdo, mas ela é avaliada na Bolsa de Valor como uma empresa positiva. E as empresas que fazem o impacto social e muitas vezes não têm o resultado financeiro por uma série de motivos, elas são olhadas de outra maneira. Então, a gente olha a Carambola nesses pilares, e eu acho que a gente tem que trabalhar políticas públicas e iniciativas privadas e governamentais para mudar esse contexto, para a gente conseguir, talvez daqui 20, 30 anos, começar a discutir outro aspecto. Com certeza, ter um olhar sistêmico para todas essas questões, né? Obrigada, Gustavo. Luciane, a Clara perguntou, será que a Indy não consegue vislumbrar um sistema de monitoramento de impacto para avaliar a importância desse olhar que combina território e gênero? E também te pediria para responder em 2 minutos que a gente precisa encerrar. Sim, a gente vem já num processo, né, pegando até esse gancho do Gustavo, que é questão de medição de impacto, efetividade, né? Então a gente faz um monte de coisa, mas o que é que realmente modifica aquela sociedade? Então, a gente vem já trabalhando essa questão já há alguns anos, né, relacionada a medir impacto, não só mensurar números. Então, eu faço um projeto de educação, eu tenho 40 mil jovens ali participando no Brasil todo, mas o quanto que aquele projeto realmente diminuiu a violência, o quanto que eu fiz com que ele tivesse melhores notas no colégio, se mantivesse. Então, esse ainda que é essa questão dos dados, né? Como trabalhar esses dados de uma forma e avaliar de uma forma para que realmente a gente possa falar, não, existe impacto. Nós patrocinamos ou apoiamos 500 projetos, mas desses 500, 4 causam impacto positivo, né? Que é um pouco isso que o Gustavo trouxe, né? Porque daí você sai muito assim só do marketing da responsabilidade social e de falar que você faz muita coisa e isso daí já seria até suficiente, mas a gente quer ir além. Então, a gente vem trabalhando em ferramentas, né, internamente na empresa para medir impacto. A gente já fez
pilotos, e esse ano a gente vai entrando com sistematização dessa medição. Com relação a gênero, sim, eu acho que esse projeto, ele vai nos dar esse lastro, sabe? Essa possibilidade, porque a gente está falando de 13 estados diferentes, 13, né? São culturas totalmente diferentes. A gente percebeu, para você, só um exemplo rápido, a gente ia lançar o edital com uma premiação fechada em 20 mil reais, tá? A gente percebeu no meio do processo que a gente tinha que lançar com premiações de 5 mil e 10 mil, porque tinham mulheres de localidades que falaram, não, eu não quero 20 mil, eu não sei nem o que fazer com 20 mil, meu negócio, ele cabe em 5 mil. Então, assim, isso é só um detalhe de coisas que a gente percebe quando a gente fala em 100 municípios de atuação. Em áreas desses 100 municípios, eu estou falando, gente, de mais de 80% acesso não pavimentado. São cidades muito pequenas, né? Então, eu acho que a nossa motivação é poder pegar toda essa informação. Então, ali, quando eu apresentei o projeto, eu falei de 5 eixos. E não é por acaso, né? Eu tenho um eixo que é da renda, do fundo dado. Eu tenho onde a gente vai medir, vai acompanhar, vai colocar especialista para entender se aquele dinheiro vai gerar realmente renda no final, que esse é o nosso para a mulher e para a comunidade. O segundo eixo, né, acaba sendo muito assim da educação. Então, sem querer repetir, a gente está trabalhando em rede ali, né, nesses 5 eixos, onde, sim, a gente pretende, hoje, nós não temos essa classificação por gênero. Essa medição de impacto que a gente tem hoje pronta, só para responder a Clara, é muito voltada a jovens, porque nós temos programas bem constituídos que atendem jovens nessas comunidades. Mas, sim, isso está previsto. Obrigada, Luciane. Desculpa interromper. Queria agradecer a todos. Acho que hoje a gente conseguiu ver, né, só em linhas, só fazendo aqui um fechamento, como é importante o olhar sistêmico para a questão da inclusão produtiva, o envolvimento de atores de diferentes naturezas. Não adianta trabalhar isoladamente só a empresa, só terceiro setor, só os empreendedores ou só o governo. A gente vai precisar unir esforços para gerar impacto de verdade e em escala, porque os desafios do país são enormes e cada um vai poder contribuir de uma forma melhor se a gente tiver esse olhar conjunto e esse olhar sistêmico. Quero agradecer muito ao Gustavo, a Mariane e a Luciane. Foi um prazer estar aqui com vocês e obrigada a toda a audiência que assistiu a gente nessa manhã de sábado. Obrigada, bom dia.